Olá, gente. Mais uma continuidade da aula que estamos falando sobre o idealismo alemão, e nós falamos na primeira parte sobre a filosofia transcendental de Kant, o idealismo transcendental de Kant. Na segunda parte, nós falamos sobre o idealismo científico de Fichte. Nessa terceira parte, nós iremos falar sobre Schelling, o idealismo e o absoluto nele, como é que ele concebe isso. Então, antes da gente adentrar especificamente em Schelling, é interessante falar um pouco sobre aquilo que a gente debateu sobre Kant, né? Que nós falamos sobre Kant, a distinção entre o transcendental e o transcendente, etc. E que Kant ele colocou na filosofia a importância de se estabelecer os critérios e os limites da razão. E Kant colocou importante para captar os fenômenos esse âmbito transcendental da intuição sensível, e distinguindo a intuição sensível, que é a condição de possibilidade para termos o conhecimento. E Kant também fala também dessa distinção entre o fenômeno, aquilo que é possível a gente conhecer, nós só podemos conhecer aquilo que nos apresenta, e da coisa em si, aquilo que estaria além dessa capacidade cognitiva da gente. E Fichte, ele começou a tentar fazer uma filosofia para buscar o primeiro princípio que unificasse tudo, unificasse o eu e o não eu, e procurasse do ponto de vista sistemático, ou seja, a filosofia é um sistema de completude em que se haveria um princípio originário, supremo, que seria o eu, e o outro princípio seria o não eu. Bem, Schelling, ele também continuou com essa filosofia transcendental de Kant, como Fichte. Então ele achava que Kant ele começou um movimento filosófico muito importante, que é de dar centralidade ao sujeito, à subjetividade. E ele, já que ele achava também que esse debate da coisa em si, que faria uma polarização entre o sujeito e a natureza, Fichte já teria resolvido praticamente na sua filosofia, e ele iria dar continuidade na filosofia. Para se compreender Schelling, que nasceu na Alemanha em 1775 e morreu em 1854, é impossível. Nós teremos que falar sobre as fases do seu pensamento. E essas fases do pensamento de Schelling não são fases assim de como um pensador, um filósofo que fala uma coisa, aí uma ideia diz assim, tudo aquilo que eu falei está equivocado e agora eu vou fazer uma nova filosofia. Ao contrário, Schelling tem uma fase do seu pensamento que, no seu entender, são complementares. É como se Schelling estivesse sempre buscando renovar a sua filosofia, mas com uma certa continuidade. Então, há duas fases importantes do pensamento de Schelling, que é a filosofia negativa e a filosofia positiva. A filosofia negativa é a filosofia em que se estaria estabelecendo critérios racionais do entendimento, formas do conhecimento, a priori, etc. Mais uma questão mais teórica, vamos dizer assim, mais de um conhecimento teórico. Então dizer assim, que Kant, na crítica da razão pura, ele estabeleceu, vamos dizer assim, uma filosofia negativa ao estabelecer quais são as condições de possibilidade do conhecimento a priori sobre a realidade, etc. E a outra fase dele é a fase positiva, que é ao contrário dessa fase negativa, que é mais teórica, do entendimento, etc. Essa fase positiva é uma fase que estaria ligada à efetividade e à existência, à prática da vida. Então, assim, a gente poderia dizer assim, de que nas duas fases, a fase negativa seria essa fase lógica, né, isso, de formulações lógicas, etc. E a fase positiva seria da existência, da efetividade da vida. Nessa primeira fase negativa, Schelling ele mesmo fala assim, sobre essas duas fases importantes da vida dele, que seria, ele estaria estabelecendo três momentos nessa fase negativa, que seria a filosofia da subjetividade, a filosofia da natureza e a filosofia da identidade. Na primeira etapa, ou na primeira fase da filosofia da subjetividade,
Schelling está muito próximo de Kant e muito próximo de Fichte. E ele dizia que olha, Kant deu os resultados. Falta a gente conseguir colocar as premissas. E como é que ele vai tentar estabelecer nessa fase do período da subjetividade de pôr essas premissas? E ele entende que faltar essas premissas seria um buraco, uma espécie de buraco no sistema kantiano ou na filosofia kantiana, vamos dizer assim. Então, vamos pensar em um momento descendente, em que no topo lá estaria o incondicionado. O incondicionado para Schelling seria o absoluto, o sem partes, aquilo que se autopõe, aquilo que não precisa de nada para existir. Então, esse seria, do ponto de vista descendente, o incondicionado, ele seria a primeira premissa, a premissa chefe. E essa premissa, ela não é uma premissa que ela não precisa de outra para existir. Então, seria no âmbito mais geral. Se vocês lembrarem um pouco daquilo que a gente falou de Fichte, Fichte dizia que o princípio originário seria o eu, não é isso? Que ele vai dizer que o eu se autopõe, etc. E esse seria o primeiro princípio. Schelling não acha que esse é o primeiro princípio, ele acha que o primeiro princípio é o incondicionado. Então, de uma forma descendente, nós temos um incondicionado, que ele seria o absoluto, seria sem partes, ele seria aquilo que nada precisa, ele seria aquilo que nada é condicionado. Então, por exemplo, quando Kant fez na filosofia dele, ele estabeleceu de que a gente só pode conhecer aquilo que é condicionado. Então, a gente não pode conhecer aquilo que é o incondicionado. É justamente isso que Schelling quer demonstrar. Assim, não é assim. Para Schelling, o que está no topo, a premissa maior, é a premissa do incondicionado. Abaixo dessa premissa, do ponto de vista descendente, estaria a unificação ou articulação entre o eu e o não eu. Então, isso sim já estaria próximo daquilo que Fichte ele tinha elaborado como o princípio originário da filosofia, da doutrina da ciência e etc. Que seria esse nível aí. E esse nível de uma articulação entre o eu e o não eu estaria essa certa oposição entre o eu e o não eu, que Schelling acha que isso é interessante. Mas isso está no nível intermediário, vamos dizer assim. No nível abaixo estaria o condicionado, o que é condicionado. Então diria assim, de que nesse nível descendente estaria o incondicionado, estaria nesse nível mais baixo uma articulação entre o incondicionado e o condicionado, seria o eu e o não eu. Abaixo desse nível, apenas o condicionado, que seria o transcendental, aquilo que Kant estaria falando, né, dessa capacidade de possibilidade, do conhecimento a priori, etc., estaria nesse nível do condicionado. E no nível mais abaixo do condicionado, estaria outro condicionado, que seria o fenômeno. Seria a razão prática, etc. Seria mais ou menos isso lá. Então, veja, então ele vai estabelecer nesse primeiro momento da filosofia da subjetividade qual é a relação que o sujeito tem com a natureza, não é isso? E a partir assim, mais vinculado ao sujeito. Lembrando que nós falamos que o desafio principal dos idealistas alemães, principalmente Fichte, Schelling, Hegel, era retomar ou fazer uma cisão, não é isso? Não cisão, desculpa. Fazer um complemento. Você iria... eles queriam articular novamente aquilo que foi separado entre o eu e o não eu, a natureza, entre o sujeito e a natureza, já que Kant estaria colocando como condição de possibilidade para o mundo o eu. Então o eu teria uma prevalência, uma justaposição em relação à natureza.
Então, eles queriam reencontrar essa relação da natureza e vencer essa dicotomia, essa cisão entre a gente, seres humanos, e a natureza fora da gente. Então, esse é praticamente um programa de pesquisa deles que eles tentaram fazer. Então Shelley, ele tentou articular, nesse primeiro momento, uma filosofia que tentasse recuperar a natureza, mas que houvesse um tipo de relação descendente, um nível de relação crescente, vamos dizer assim, que seria de baixo para cima, que seria do reino dos fenômenos, aquilo que estaria a intuição sensível, né? Isso seria das aparências para o transcendental e articulações entre o incondicionado e o condicionado, entre o eu e o não eu, seria essa volta, essa articulação entre o sujeito e a natureza, e até chegar naquilo que ele chama de incondicionado. Então é praticamente isso nessa primeira fase da vida dele, que é a fase da filosofia negativa. Uma outra etapa da filosofia negativa dele seria a filosofia da natureza. A filosofia da natureza de Fichte também ele também estaria continuando com essa tentativa de voltar à natureza ou de reaproximar o sujeito e a natureza. Então, nessa fase, ele faz uma filosofia da natureza pensando que a natureza ela seria uma inteligência inconsciente. Vê, já que Fichte ele colocou como princípio o sujeito, o eu, não é isso? Assim, nós vamos fazer uma filosofia que parta do sujeito para entender o sujeito e do sujeito à natureza. Mesmo que Fichte estivesse tentando interligar ou remeter ou reaproximar isso, mas é como se o eu tivesse uma predisposição ou uma elevação maior. E aí Fichte, nessa nova fase, ele tentou aplicar essa mesma importância que Fichte dá ao espírito, mas à natureza. E a natureza ele entende de uma forma bem dinâmica, uma natureza como se fosse um inconsciente, uma inteligência. Então, se na primeira fase, estaria mais estabelecido essa inteligência do espírito, né, essa questão do eu, não eu, bem fichtiano, na fase da natureza, ele vai entender também a natureza como uma inteligência, mas como uma inteligência inconsciente, que estaria relacionado com a vida natural, assim, com a vida em que nós vivemos. Então vamos pensar de que ele entendia essa inteligência inconsciente que a natureza como um impulso que se tem e que ela estaria em constante confronto. Por exemplo, do ponto de vista do impulso, haveria uma retração. Então Shelley tentou articular como é que essa inteligência que nos escapa, que nos atravessa, ela é ativa. Então a natureza ela não seria passiva, como vamos dizer assim, como Kant estabeleceu, como se a faculdade do entendimento, a racionalidade, ela agisse perante a natureza e ela transformasse a natureza. Mas isso ele compreende como a natureza como algo ativo, como criação. Então essa fase é uma fase dele bem importante, que ele vai tentar articular assim, dando maior atenção à natureza. Então não seria o sujeito que iria ir na natureza e mostrar as coisas e tentar entender a natureza, e a natureza está lá passiva. Não, mas a natureza ela é uma inteligência ativa. Então, nisso, Fichte está tentando dizer assim, olha, não há uma polaridade entre o sujeito e a natureza, o eu e a natureza, o eu e o não eu, que é a natureza. Mas a natureza ela teria uma vida própria, ela teria uma existência própria, uma existência inconsciente, ela seria uma inteligência inconsciente.
Na outra fase da filosofia de Shelley seria a filosofia da identidade, em que Shelley ele vai estar tentando vencer essa polarização entre o ideal e o real, entre o necessário e o contingente, entre o a priori e o a posteriori, entre a razão, a racionalidade, a teoria e a prática. Em termos kantianos, seria entre da razão teórica e da razão prática. Ele vai tentar reaproximar isso e dizer que haveria uma identidade intercalada, em identidade muito próxima entre essas duas coisas. Então, veja que se a gente pensar bem nessa fase da negatividade de Schelling, não seria assim, ele estaria pensando coisas que ele, sei lá, ele mudou de opinião absolutamente, mas que foi levando ele aos poucos a estar pensando as coisas. Na filosofia da subjetividade, a relação do incondicionado, etc., nessas fases aí, do incondicionado, condicionado, do incondicionado lá no topo e etc. Aí depois foi para a filosofia da natureza, dessa inteligência, que a natureza é ativa, ela não é passiva, e também falar da filosofia da identidade para tentar reaproximar de fato o eu e o não eu, o sujeito e a natureza. A outra fase de Fichte, e a fase mais madura, é a filosofia da positividade, é a filosofia positiva, que seria uma filosofia da existência, uma filosofia da vida. Então seria essa fase. Então nessa fase, Fichte ele vai adentrar no debate da liberdade, por exemplo. Já que haveria um problema, já que Schelling ele se dizia um espinosista. Espinosista dizer de que só existe uma realidade, que essa realidade é a natureza, o que chama Deus. Então ele se entendia muito assim, mas ficou um debate em torno disso, falar assim, tá bom, mas não há espaço para a liberdade? E a liberdade humana não tem? Então essa segunda fase é justamente para tentar articular isso. Só que essa articulação de Shelley é uma articulação um pouco mística, um pouco teosófica. Porque, por exemplo, ele vai entender de que um exemplo, as pessoas o chamaram de espinosista, de dizer que tudo é Deus, vamos dizer. Ele dizia, eu não tenho problema nenhum de falar que sou espinosista, mas eu não compreendo que tudo é Deus, mas tudo está em Deus. Então, tudo o que acontece na natureza, no mundo, já acontece em Deus. Então, a polaridade entre bem e o mal, tudo aquilo que acontece de errado no mundo, já acontece em Deus. Então, tudo aquilo que acontece de bom no mundo, já está em Deus. Então, Deus ele seria aquele ser supremo que ele se confunde com a natureza, não no sentido de que ele é a natureza mesmo, mas que é a partir dele que se deriva todos os nossos anseios e as nossas coisas. Então, todas essas relações de violência, não violência, tudo aquilo que você imaginar que existe na natureza, só existe na natureza porque ela já existe em Deus. É como se Deus ele fosse algo que fosse a condição de possibilidade, que a partir dele gerisse todas as contradições e as divergências do mundo. Seria mais ou menos essa ideia dele que ele vai entender da liberdade. Nesse sentido, o Deus, nessa fase, não seria um Deus pessoal, ele seria um Deus impessoal, sabe? Seria um Deus próximo da natureza. Ele não seria um Deus que ele se revela no sentido cristão. Um Deus criador, um Deus que nos ama, um Deus que intervém no mundo, etc. Não haveria essa ideia nessa parte da filosofia positiva dele que é da liberdade. Então a liberdade ela estaria relacionada justamente a essas polarizações que a vida já é. Veja que também é uma continuidade dessa não separação entre o ideal e o real, entre a liberdade e a contingência. Então, para Shelley, mesmo nessa fase da filosofia positiva,
que ele vai estabelecer da liberdade, então veja, o homem ele é livre enquanto ele é um ser desse impulso, dessas coisas que acontecem na vida, sabe? Ele não teria, vamos dizer assim, essa liberdade transcendental do qual Kant estabeleceu na filosofia dele. Mas veja, o homem busca ações no mundo, ele faz as coisas no mundo, porque isso já está em Deus. Isso já está em Deus. Deus já é a partir de Deus que acontece isso. Então, se o homem faz merda no mundo, é porque isso já acontece em Deus. Então, há liberdade porque não é apenas Deus que ele nos faz fazer as coisas. Não é que Deus faz as coisas, é que as coisas que nós fazemos já refletem Deus. Então, isso é um pouco complicado, né? Nem eu entendo muito, porque é um pouco muito místico, muito para lá. Isso aí, eu acho que quem seria especialista de Shelley, que estuda Shelley há mais tempo, né? O que de fato estuda Shelley, poderia explicar melhor essa relação entre a liberdade e a contingência. Mas o que se está tentando estabelecer aqui é dizer de que ele compreende de que a natureza, enquanto uma inteligência inconsciente, e que nós fazemos parte dessa natureza, porque não há uma dicotomia entre eu e a natureza, mas eu estou na natureza do mesmo modo que a natureza está em mim, não quer dizer que eu me reduzo à natureza e a natureza se reduz a mim. Mas há uma certa identidade daquilo que a natureza produz, que faz de mim, e aquilo que eu também produzo, que faz da natureza. É mais ou menos isso que ele quer dizer. E a fase mais tardia do pensamento de Shelley é a fase de um Deus pessoal, é a fase da revelação e da mitologia. Shelley ele começa a estudar isso, a se interessar por isso, e ele visivelmente ele compreende a mitologia a partir de uma filosofia cristã, de uma teologia cristã, desse Deus pessoal cristão, mas ele estende isso às outras religiões. Então ele vai compreender como uma certa revelação de um Deus pessoal que age no mundo, que intervém no mundo, não só da religião cristã, mas de toda a religião. Então, nessa fase, ele já vai se reaproximar mais desses dogmas religiosos, né? dessa concepção de Deus mais tradicional. Então, veja que o pensamento de Shelley é um pensamento bem dinâmico, né? E não necessariamente contraditório, mas é como se ele estivesse investigando qual é a relação que o homem tem com a natureza, né, isso, e tentar vencer essas polarizações e disso. Então ele não compreendia como as fases do pensamento dele fossem fases contraditórias e excludentes, mas como fases de continuidade. Então é assim que Shelley ele vai tentar, vamos dizer assim, pensar a filosofia, não mais pensando a filosofia especulando uma coisa em si, como Kant compreendeu, não mais como uma polarização entre a gente, ser humano, e a natureza, mas tentar reaproximar a gente da natureza. E isso é uma fase bem romântica, porque Shelley ele participou do ciclo dos românticos, ele foi um romântico assim, do romantismo alemão, né? Junto com Goethe, junto com Hegel, com Hölderlin. Então, eles viviam juntos. Quer dizer que Shelley é da mesma época do seminário de Tübingen, em que estudaram juntos na mesma turma, era tudo amigo, entusiasta deles, né? E eles fizeram parte desses ciclos dos românticos, inclusive eles juntos nesse seminário causaram polêmica quando teve a Revolução Francesa, né? E na região onde eles moravam tinha um cara lá que era absolutista, um monarca absolutista, em que ficava de olho grudado nesses meninos aí, tudo inteligente, né, do seminário que estudaram teologia e filosofia, e eles estavam tão entusiasmados com a Revolução Francesa, que eles plantaram uma árvore, né, uma árvore no chão.
Isso foi bem polêmico porque, tipo, veja que eles já estavam já criando polêmica e te dizendo assim, olha, a gente não vai ser castrado de pensamento, mas a filosofia ela tem que gerar certa liberdade e eles tiveram um certo entusiasmo com a Revolução Francesa. Então, para finalizar, assim, é, pensar de que o idealismo alemão ele nasce em Kant, né, isso, do idealismo transcendental de Kant, e que esses filósofos como Fichte, Schelling e depois Hegel, que nós iremos falar na próxima parte dessa aula, eles tentaram aproximar mais a filosofia e buscar um princípio, o incondicionado, o absoluto, algo que unificasse, já que, segundo eles, o sistema de Kant ele não haveria um princípio supremo, já que Kant ele negou o incondicionado. Então, na filosofia de Kant não há nada de incondicionado, nada que condicione as coisas, mas que seja incondicionado. Então, eles foram tentar fazer a filosofia deles lá para tentar ter algo que seja mais certo, mais seguro, mais justinho assim, que seria esse princípio do absoluto, ou no caso de Schelling, que nós falamos agora, também pode ser chamado do incondicionado, que estaria, como a gente falou, nesse nível de premissa maior, né, que seria o incondicionado, a articulação entre condicionado e incondicionado, ou do eu e o não eu, o nível mais baixo que seria o transcendental e o outro mais baixo, o fenomênico. Então eles ficaram pensando assim, olha, como é que a gente vai unificar o eu e a natureza? Como é que nós vamos reaproximar isso? Já que haveria uma cisão, né, disso. Então, fica aí. Quem quiser estudar mais a filosofia de Schelling, tem esse livrinho aqui de Leonardo Alves Vieira, professor da UFMG, e que ele tem um textozinho introdutório sobre Schelling. É um texto bem didático, ele expõe muito bem essas fases, como também o livro que eu indiquei no outro vídeo, que é o Idealismo Alemão, que ele também fala um pouco sobre Schelling. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Abraço.